Turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Bem? Então tá bom. Então hoje vamos começar aí com história, tá bom? Nós vamos fazer as correções, tá? Nas páginas 177, 179 e 180 da nossa aula passada aí, que a tia pediu para vocês estarem fazendo, tá bom? E depois nós vamos para as páginas 181 a 183 para vocês estarem trabalhando aí em casa, ok? E depois vamos trabalhar matemática no livro de atividades na página 112 e depois trabalharemos nas páginas 93 a 97. E hoje vocês terão aula de quê mesmo? De inglês, a tia Laís, tá bom? Terminou a nossa aula aí, vocês vão lá, entra no link lá da tia Laís para vocês estarem assistindo a aula dela, tá bom? Combinado? Então amanhã, não esquecendo, a aula a nossa aula no Google Meet, tá bom? Não esqueçam, ok? Então vamos lá, pega o livro de história de vocês, tá? Para a gente fazer as devidas correções, ok? Então vamos lá, começando. História. Vamos lá. Vamos trabalhar história, ok? Então, na página 176, o que era para fazer aí? Vamos lá. Ó, lembram que a tia até falou qual é o título das obras abaixo, marque com o X a alternativa correta? Então, vamos lá. Na letra A, o que nós temos na figura aí? É índios flechando uma onça? É um ponte de cipó ou é uma ponte de Santa Ifigênia? Na verdade, é um quê? É uma ponte de cipó, tá? A letra B. Essa figura nos mostra o quê? Carregadores de água, cachoeira ou lavadeiras do Rio de Janeiro? Lavadeiras do Rio de Janeiro, tá? Aí vocês marcam a resposta correta, ok? Marca um xizinho aí, marcaram, né, na verdade. Na letra C. O que significa esta imagem aí? É um casário? É uma ponte de Santa Efigênia? Ou é o interior de uma casa cigana? É um casário. Vocês vão marcar, vocês já marcaram um X aí. Se acertaram, coloca um certinho. Se não, apague e faça o correto, tá bom? E na letra D, negros vendendo galinhas e perus, tropeiros pobres de São Paulo ou interior de uma casa cigana. Na verdade, seria o quê? Tropeiros, tá? Pobres de São Paulo, tá? Acertaram essa daí? Muito bem, parabéns. Na número 1, né, tá mostrando aí que existem cidades que foram planejadas, outras não. Já no tempo da colonização, o rei de Portugal enviava pessoas para fundar cidades. Entretanto, muitas outras surgiram da exploração de aventureiros, como as da região das Minas. Então, vocês observaram as imagens aí, atuais de duas cidades? Uma que fica em Salvador, né, feita lá, construída em 1549, para ser a capital do Brasil, colônia, né? E depois a cidade de Vila Rica, atual, que fica onde? Em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, lá onde que a tia nasceu, tá? Então, cresceu, aqui tá falando, cresceu em virtude da exploração do quê? Do ouro, tá? Lá que era explorado o ouro, tá? Então, na letra A, pinte de verde as características de uma cidade como Salvador, que foi planejada para ser capital da colônia, e de azul as características de uma cidade que surgiu das atividades exploradas como Vila Rica. Então, na verdade, as ruas são estreitas e cheias de contorno. Então, seria o quê? De azul, as características de uma cidade que surgiu das atividades exploradoras como Vila Rica, essa de Minas Gerais. Então, vocês vão pintar de azul. As edificações são construídas lado a lado, então seria de quê? De verde, que seria a cidade de quê? Lá da cidade de Salvador, tá?
que as casas eram construídas de lado a lado, as edificações, né, eram construídas de lado a lado. As ruas são largas. Quais seriam as ruas largas? A de Salvador ou de Vila Rica, atual Ouro Preto hoje? A de Salvador. As ruas eram largas, tá? São largas, né? As edificações são construídas no topo de morros e nas ladeiras. Será onde? De azul. Seria as características da cidade, né? Como Vila Rica, tá? Então, de azul. Ela era construída em morros, tá vendo, ó? Bem na parte de cima, tá? E nas ladeiras. As construções são feitas em terrenos mais ou menos planos. Seria verde ou azul? Verde. Aonde? Na cidade de Vila Rica, tá? Então, as construções lá eram feitas, né, em terreno mais ou menos planos, não muito planos, tá vendo, né? Lá no morro, né? E o morro não é plano, né? E na letra B, havia semelhanças entre os modos de vida entre a população da cidade como Salvador e Vila Rica. Ouro Preto, havia diferença? Havia semelhanças? Sim, havia muita semelhança, né? Então, seria aqui, ó. Tá? Na última, tá? Sim, tanto em Vila Rica como em Salvador, tá? Ó, sim. Tanto em Vila Rica como em Salvador havia escravizados trabalhando em diferentes atividades, ok? Agora, complete as lacunas do texto com as palavras que estão no quadro. Nós temos aqui Inglaterra, tá? Hábitos, abertura, jardim botânico, biblioteca real, transferência, utensílios, ok? Certo? Então, acompanhe com a tia no livro aí, tá? Na página 180, ok? A da família real seria o quê? A da família real para o Rio de Janeiro possibilitou uma série de mudanças. Ao que? A transferência, tá? Seria o que então? A transferência. Quem colocou essa palavra aí, tá? Transferência acertou, tá? Da família real para o Rio de Janeiro possibilitou o quê? Uma série de mudanças como a abertura do comércio, tá? Abertura do comércio. As nações amigas, a Inglaterra foi beneficiada, tá? Com essa medida, pois passava a desfrutar de vantagens no pagamento de impostos. Criaram-se serviços e foram fundados o quê? Além do Banco do Brasil, o Jardim Botânico. Isso mesmo, né? O Banco do Brasil, como a tia já tinha dito, né? Mas o que? A imprensa régia, antes da imprensa régia, a biblioteca o que? Real. E entre outras o que? Instituições, né? Os dos antigos moradores também mudaram. O que mudaram os antigos moradores? Os hábitos, tá? Os hábitos dos antigos moradores também mudaram. O jeito de se vestir, os modos de conviver e o uso de quê? De utensílios domésticos passaram a ser copiado de quem? Dos europeus, né? E no número 3? No número 3, pediu para poder preencher o quadro a seguir, estabelecendo 3 diferenças entre o modo de viver das mulheres do passado e da atualidade. Será o que vocês colocaram aí? Tem gente que já mandou para a tia Patrícia. O que vocês colocaram? Vamos fazer a correção? Então, aí na número 3, era para vocês estarem preenchendo, né, na verdade, o quadro a seguir, estabelecendo as três diferenças entre o modo de viver das mulheres do passado e da atualidade. Então, uma seria, atualmente, que seria hoje, atual, elas podem trabalhar fora de casa em diferentes profissões, né? Como de antigamente, não. Antigamente, as mulheres mais abastadas ficavam em casa, orientando o quê? Orientando as atividades domésticas, né? E as mulheres menos favorecidas, elas trabalhavam o quê? Como lavadeiras, vendedoras, entre outras atividades, né? Olha a diferença,
de hoje e de antigamente. A segunda diferença, ó, atualmente, hoje, as mulheres saem sozinhas, livremente de casa, né? E de antigamente não podiam sair sozinhas de casa, precisavam estar sempre acompanhadas por onde iam, tá? Se isso para o mercado, para algum lugar, sempre iriam acompanhadas, ok? Qualquer lugar que elas fossem. E a terceira diferença aí, que hoje as mulheres elas tomam decisões independentemente da ordem masculina. Independentemente da ordem masculina, como assim? Elas podem estar tomando as decisões sem pedir ordem do pai ou do marido, né? Agora, antigamente não. Antigamente elas obedeciam às ordens masculinas. Tudo que eles pediam elas para fazer, elas tinham que fazer, né? Então, olha como que era, né? A vida de antigamente e atualmente a vida das mulheres, né? Completamente diferente como as de hoje, né? Que elas têm a sua vida própria, né? Não precisa depender de ninguém, né? Então, antigamente mesmo, você acha que elas poderiam dirigir? De jeito nenhum, né? Hoje em dia tem mulheres que até dirigem ônibus, né? Olha a diferença, como que é, né? Então mudaram muito as coisas aí. Agora na página 181, tá? No número 4. Como nós não estamos em sala de aula, né? Então, na página 181, como a tia, né, tá acabando de falar aí, nós não estamos em sala de aula, né, pra gente discutir sobre o assunto em equipes, né, porque é que tá pedindo, em equipes, sob a orientação do professor, discutam como as mulheres vivem na sociedade atual e evidenciando a dedicação delas em relação à família e ao trabalho. Depois registre o resultado dessa conversa usando imagens, desenhos e texto, tá, gente? Então, como a gente não está na sala de aula para estar debatendo sobre o assunto, a tia vai explicar um pouquinho, né? E depois amanhã, que nós temos a aula no Google Meet, se vocês tiverem dúvida, podemos debater também sobre o assunto lá na aula, tá bom? Qualquer dúvida aí, igual a tia falou, tá? Vamos tirar todas as dúvidas no Meet, tá bom? Então, gente, na verdade, as mulheres, né, na sociedade atual, na maioria das vezes, elas trabalham fora de casa, né? Coisa que antigamente ninguém podia fazer isso, nenhuma mulher poderia estar fazendo isso, né? Exercendo diferentes profissões, né? Então, nós temos mulheres que exercem vários tipos de profissões, né? Então, além disso, além de trabalhar fora, né, ter que cuidar dos filhos, né, cuidam da casa ainda, cuida da família e educa os filhos, né? Ela, como se diz, mil uma utilidades, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, ela que resolve tudo, né? Então, as mulheres na sociedade atual é isso, né? Elas, na maioria das vezes mesmo, elas trabalham fora de casa, né, para dar o sustento, né, para os filhos, né? E isso é legal, né? Então, coisas que antigamente não poderia fazer isso, né? Se antigamente fizesse isso, elas eram punidas, né? E hoje não, hoje elas têm a total liberdade, né? De, de trabalhar no que elas querem, né? Ser livre e dependente, né? Fazendo o que elas querem, né? Fazendo o que elas querem, assim, em forma de trabalho, né? Elas podem sair, trabalhar o que elas quiserem, não é verdade? Né? Então, elas não vão ser punidas por conta disso. E no número 5, tá dizendo. Então, antes de passar para o número 5, vocês então vão registrar o resultado dessa conversa aí que a tia falou para vocês, usando imagens, desenhos e texto, né? Trabalhando fora,
exercendo as diferentes profissões, que ela pode estar exercendo a profissão que ela quiser, né? Sem ninguém interferir, cuidando da casa, da família e educando os filhos, né? Então, vocês vão registrar aí em forma de quê? Imagens, desenhos e textos, tá bom? Então, vamos lá. O número 5, a chegada da família real ao Brasil trouxe grandes mudanças para a cidade, correto? Lá no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX, em 1801 a 1900. Então, vocês vão criar um texto que descreva essas mudanças. Depois que chegar essa família real ao Brasil, trouxe várias mudanças, né? Então, vocês vão descrever, criando um texto, quais foram essas mudanças que ocorreram aí depois da chegada da família real no Rio de Janeiro, tá? Aí vocês vão estar registrando aí nestas linhas aí no livro, ok? Depois não esqueçam de mandar para a tia Patrícia, por favor, tá? A cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, certo? Até a fundação de Brasília em 1960. E continua sendo uma importante cidade do nosso país, realmente, né? A cidade maravilhosa, né? Então, vocês vão observar esse mapa aí, a localização das 3 capitais que o país teve. Então, essas 3 capitais aí que o Brasil tiveram, tá? As 3 capitais. Bahia, que fica lá em Salvador. A Rio de Janeiro, né? E hoje o Distrito Federal, né? Lá no Distrito Federal, que é Brasília. Qual que é a capital do Brasil? Brasília, atualmente, né? Então, foi aqui, Salvador, já foi Rio de Janeiro e hoje Brasília. Tá dando para perceber? A imagem da tia tá um pouco ruim. Ó, vê se tá dando para enxergar agora. Então, a primeira foi Salvador, né? Depois o Rio de Janeiro. E agora, 1960 até os dias atuais, agora é Brasília, nossa capital aí do Brasil, do nosso país. Ok? Legal, né? Então, Brasília foi a terceira capital brasileira. Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960 no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Localizada na região central do país, a nova capital foi criada com o objetivo de quê? De promover a integração nacional como medida de segurança e para povoar o interior do Brasil, tá? Essa daqui é a Praça de Brasília, uma das praças, né, de Brasília. Ela chama Praça dos Três Poderes e nelas lá estão o quê? Vocês sabem? Localizado o Palácio do Planalto, que fica o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal, que fica lá em Brasília, ó. Acho que muitos já ouviram falar, né? Passa muito no jornal. Ó. Agora, na página 183, tem um questionário para vocês fazerem aí, tá? Umas atividades aí. A escolha de uma cidade como sede do governo está relacionada à localização e também à questão de segurança de um país, correto? Refletindo sobre esse assunto, responda as questões a seguir. Número 1. Por que Salvador foi escolhida para ser capital do Brasil em 1549? Será que porque Salvador se situava na capital da Bahia de Todos os Santos, né, que ocupava uma posição geográfica bem central ali, favorecida ao controle, né, da administração do norte, do sul, né, estava concentrado, por isso que eles colocaram Salvador como a escolhida para ser capital do Brasil? Pense aí, tá? E coloquem aí essa resposta. Número 2. Que razões levaram a administração portuguesa a transferir a capital para o Rio de Janeiro em 1793? Será por quê? Será que foi a proteção da região, né, contra a ameaça de estrangeiros que ambicionavam explorar as minas de ouro descobertas no interior do Brasil? Será por quê? Ou o Rio de Janeiro, né, ele tornou-se capital quando o eixo econômico se deslocou no Nordeste para o Centro-Sul. Aí vocês vão verificar, tá? Aquelas atividades que a tia deu para vocês, ó, que a tia explicou para vocês, se vocês for lembrando aí, para vocês estarem colocando a resposta, tá? E por que a capital do Brasil foi transferida para Brasília?
porque a capital do Brasil foi transferida para Brasília em 1960. Será que a capital foi criada como objeto de promover a integração nacional, como uma medida de segurança para povoar o interior do Brasil? Vamos lá. É com vocês aí agora, tá? E o número 4, vocês vão relacionar a cidade da coluna da esquerda, tá? Nós temos a coluna da direita e da esquerda, com as informações da coluna da direita. Na letra A, nós temos Salvador, na letra B, temos o Rio de Janeiro e na letra C, temos Brasília, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Então, vocês vão relacionar. Vou dar um exemplo. É um dos maiores destinos turísticos do Brasil na atualidade, ou seja, é um dos maiores destinos turísticos do Brasil hoje. Seria Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília? A cidade o quê? Maravilhosa, né? O Rio de Janeiro, tá? Hoje é um dos maiores destinos turísticos do Brasil, né? Muitas vezes as pessoas chegam nas férias, né? O pessoal vai para o Rio de Janeiro, conhecer a praia famosa de Copacabana, né? O Pão de Açúcar, né? Então, é um ponto turístico, é um dos maiores pontos turísticos do Brasil na atualidade de hoje, né? E foi a primeira capital do Brasil. Será que foi a primeira capital do Brasil? Foi Salvador? Foi Rio de Janeiro ou foi Brasília? Aí vocês vão colocar se é letra A, letra B, letra C, ok? Maior porto do Oceano Atlântico no século 18, tá? Que fica entre 1701 a 1800. Será que foi Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília? E a capital que fica no interior do Brasil? Qual que é a capital que fica no interior do Brasil? A tia acabou de falar agora há pouco. Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília? E única capital que foi a sede do governo nos períodos colonial, monárquico e republicano. Foi em Salvador, foi no Rio de Janeiro ou foi em Brasília? E a última, tornou-se capital do Brasil no século XX, entre 1901 a 2000. Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Ou Brasília, tá? Então, vocês vão estar colocando essas atividades aí, fazendo e mandando por via WhatsApp, ok? Então, a nossa aula de história termina por aqui, tá bom? E vamos para matemática, ok? Nós vamos para o livro de quê? De atividades primeiro, ok? Vamos lá para o livro de atividades primeiro, tá? Para depois irmos para o livro da própria disciplina, ok? Ó, na página 112, vocês vão observar o quadro aí, tá? Vocês estão vendo aí, tem vários tipos de figuras geométricas planas e outras espaciais. A tia já explicou isso, a diferença entre as figuras geométricas planas e espaciais. Então, vocês vão estar respondendo, tá? De acordo que está aí no quadro, tá? Nós temos o número 1, a figura número 1, a figura número 2, ok? A figura número 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Nós temos 9 figuras aí. Tanto são figuras geométricas planas como espaciais. Vocês sabem a diferença aí. Agora, vocês vão responder de acordo. Então, na letra A, tá assim. Usando os números que constam, né, nas figuras, complete as lacunas dos itens a seguir. Então, vamos lá. As figuras, vocês vão colocar 1, 2, 3, 4. Nós temos quatro linhas aí para vocês estarem colocando. Se é o número 1, se é o número 2, se é o número 3, se é o número 4, tá? Vocês vão estar respondendo. As figuras, temos 4, são representações de figuras planas. Então, temos só 4 figuras aí que são figuras planas. Então, vocês vão verificar quais delas são figuras planas, ok? Correto?
E na letra B, tá perguntando não, né? As figuras, tracinho, pontinho, 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 que vocês sabem que é a resposta, e pontinho, pontinho, pontinho. São exemplos de polígonos. Então, nós temos só duas figuras aí que são exemplos de polígonos, tá? E na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tia, pode repetir? Pode repetir. Que às vezes as figuras que é representadas como planas, elas também podem ser polígonos, né? Pode sim, não tem problema repetir, tá? Letra C, são representações de formas geométricas espaciais somente as figuras. Só 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 figuras aí geométricas que são o quê? Espaciais. Aí vocês vão estar colocando. Quais são espaciais? Espaciais. Aí vocês vão estar colocando aí, ok? Os números. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. São representações de formas geométricas espaciais somente as figuras. Somente as figuras. Então, nós temos 5, ok? Que são formas geométricas espaciais, ok? E na letra D são poliedros as figuras. 1, 2, 3. Nós temos 3 figuras que são poliedros, ok? Vocês vão estar colocando se é número 1, se é número 2, se é número 3 e assim sucessivamente, ok? E na letra E, são corpos redondos as figuras. Nós temos só 2 corpos redondos aí. Super fácil isso daí, né? Só 2 figuras que são corpos redondos. Quais seriam elas? Ok? E na letra F, a última, a figura, pontinho, 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 que seria uma, corresponde a um triângulo, tá? Qual seria essa figura que corresponde a um triângulo? E a figura representa o quê? Uma pirâmide. Qual seria a figura que representa uma pirâmide? Super fácil também, ok? Isso daí a tia já explicou para vocês lá no Meet, tá? Agora é com vocês aí, ok? E qualquer dúvida, amanhã nós temos aula no Google Meet. É só, né, aproveitem lá para tirar todas as dúvidas, tá? Se caso ainda tem alguma dúvida, pode estar tirando as dúvidas, tá? Coisas que eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, ok? Certinho? Combinado? Muito bem. Agora nós vamos para o livro de matemática. Matemática na página 93. Vamos lá, então? Vamos trabalhar números o quê? Decimais. Isso mesmo, vamos trabalhar números decimais. Então, o que são os números decimais? Eles fazem parte do quê? Na verdade, os números decimais, eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Pois estão presentes em diferentes situações, como nos preços dos produtos, nas medidas, não é verdade? Igual tem tipo uma notinha fiscal aí, né, ó, R$16,28. Aqui nós temos R$20,08. Pelo visto, ele deu R$20 aqui e sobrou quantos de troco para ele? R$3,80, né? O total deu isso daqui. E esse daqui é o valor do quê? Das compras, né? Vocês perceberam isso? Né? O valor total das compras deu R$20 e recebeu quanto de troco? R$3,80, né? Então, ao fazermos compras no supermercado, antes de decidirmos qual produto levar, geralmente comparamos as quantidades e o preço, né? A quantidade, né? Nós comparamos a quantidade e o preço das diferentes marcas, porque às vezes no lugar tá mais barato do que o outro, né? Então, geralmente a gente tem essa mania mesmo de estar pesquisando o quê? Preços, né? Em que outras situações usamos esses números decimais? Qual situação aí que nós usamos números decimais? Que hoje, em tudo que você vai fazer, sempre, vocês podem perceber, trabalhamos os números decimais, né? Através de vírgulas, né? Então, além do preço aí que a gente vê em números decimais, as medidas, né? Você vai fazer uma casa, você não vai medir a metragem da casa, o que você vai fazer?
né? Você não vai ter que medir. Uma roupa é a mesma coisa, usamos muito o que? Na costureira, não é verdade? Então, isso tudo a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Agora, na verdade, gente, o que será, qual será a função da vírgula? Alguém sabe dizer para a tia Patrícia? Gente, na verdade, a função da vírgula, tá? Nos números decimais é separar o quê? A parte inteira da parte decimal do número, tá? A gente sempre separa a parte inteira, tá? Da parte decimal do número, tá bom? Essa que é a função da vírgula, ok? Ó, aqui tem um pouco da explicação para vocês aqui, ó. Aqui nós temos representação decimal, correto? Para aprender. O que são números decimais? Números decimais são aqueles que apresentam o quê? Vírgula, né? O número decimal é formado por uma parte o quê? Inteira. Essa parte inteira é essa daqui, 8 inteiros, tá? Como a gente fala aqui, 8 inteiros e 25 o quê? Vamos ver se vocês sabem me responder. Muito bem, 25 o quê? Centésimos, tá? 25 centésimos. Então, formado uma parte inteira, que seria o 8, e uma parte decimal separadas por uma vírgula, que é essa parte aqui, ó, parte decimal, tá? A parte inteira, depois da vírgula, a parte decimal. Todo número decimal pode ser escrito na forma de fração o quê? Decimal, com essa fração aqui, tá? É tipo a porcentagem, lembra da porcentagem? Dividido por 100, tá? A quantidade de casas decimais na escrita decimal indica a quantidade de quê? De zeros do número que está no denominador, tá? O denominador é o que está embaixo, tá? Não esqueça. Tá? Então, na escrita decimal indica a quantidade de zeros, ó, que está no denominador. Aqui nós temos quanto zero? Um zero. Então, aqui, ó, um zero. E aqui, dois zeros. Então, seria o quê? Dois zeros. E aqui, 3 zeros. Então, não é 3 zeros, no caso é 3 casas que a gente fala, né? Porque aqui a gente não vai ter 3 zeros, a gente vai andar 3 casas, né? Ó, aqui no caso é um zero, então eu andei uma casa. Aqui seria 2 zeros, eu andei 2 casas. E aqui 3 zeros, andei 3 casas. 1, 2, 3, ok? Tá? Né? Quer dizer, quando a gente vê 3 zeros aqui, a gente lembra de 3 zeros. Então, a gente tem que andar em 3 casas. É isso que a tia quis dizer. E esse daqui é a mesma coisa. Ah, eu vi 2 zeros, que é centésimo, né? Então, equivale como se fosse 2 casas, 2 zeros, tá? Ok? E observe alguns exemplos, ó. Aqui seria 5 décimos. Uma casa decimal, um zero no denominador. Então, uma casa decimal e um zero no denominador. Essa aqui é a mesma coisa. 2 casas decimais, uma, 2. E 2 zeros no denominador. Lembra nos 2 zerinhos aqui, centésimo, que é 8 centésimos, né? E depois 3 casas, né, ó, 3 casas decimais, 3 zeros no denominador. 3 casas decimais aqui, 3 casas no denominador. 1, 2, 3. Então, quantas casas eu teria que andar? 1, 2, 3. Coloca a vírgula e zero, ok? Então, nas frações em que o numerador é menor que o denominador, o numerador é esse, e o denominador é o de baixo. A parte inteira é zero, tá? Então, nas frações em que o numerador é maior que o denominador, a parte inteira é diferente de zero, tá bom? Ó, 371 centésimo. Então, eu vou contar quantas casas. Eu tenho 371. Na hora de desmembrar lá para colocar a vírgula, eu vou contar quantas casinhas para me colocar a vírgula. 2. Então, eu vou andar quantas casas? 2. 1, 2 e coloco a vírgula. Vai ficar 3 inteiros e 71 que? Centésimos, tá? Essa é a mesma coisa. 125, o que? Décimos. Então, eu vou andar quantas casas? Uma, para mim tá colocando a vírgula. Então, vai ficar 12,5. Porque eu vou contar uma casa. Uma, já vou colocar a vírgula. Fica 12 inteiros, né? E 5 o quê? Décimos. 3 inteiros, 71 que? Centésimos, ok? Este daqui é a mesma coisa, tá? 2.503 por mil, né? Então, vai ficar o quê? É igual 2
503, 2 inteiros e 503 o quê? Milésimo que se lê, tá? Por que, professora, 2 inteiros e 503 milésimos? Porque eu tenho 3 zeros, então eu vou andar quantas casas mesmo? 3. 1, 2, 3 e vou colocar a vírgula. Então, vai ficar 2 inteiros e 503 milésimos, ok? Observe como representamos esses números decimais no quadro valor de lugar. É importante identificar a última casa decimal para fazer a leitura do número, tá? Nós temos a parte inteira e a parte decimal. A parte decimal seria o quê? Décimos, centésimos e milésimos, ok? Aqui nós temos a vírgula e a parte inteira. Equivale a unidades, dezenas e centenas. Isso vocês já aprenderam, tá? Então, aqui, como se lê isso daqui? 3 inteiros, tá? Ó a vírgula aqui, ó. 3 inteiros e o resto que sobrar seria o que? A parte decimal. 3 inteiros e 71 o quê? Muito bem, 71 o quê? Centésimos. Ó o centésimo aqui, tá? Esse é a mesma coisa, ó. 12 inteiros, tá? Seria 12 dezenas, ó. 12 inteiros e 5 décimos, ok? E unidade, 2 unidades ou 2 unidades ou 2 inteiros, né? E 50 o quê? Centésimos, ok? E toda a parte inteira, ela é ou unidades, ou ela pode ser dezenas, como tá aqui, ó. Unidades 3, dezenas 12 e centenas, ok? Só que não temos centenas aqui ainda não, só deu o exemplo de dezenas e unidades, ok? Certinho? Então, é isso. Como se lê? 3 inteiros e 71 centésimo, 12 inteiros e 5 décimos, ou 2 inteiros e 503 milésimos, ó. Chegou até 1000 aqui, ó. Nem é centésimo, é que a tia não viu aqui, ó. Centésimo, 2 e 50 centésimo. Na verdade, não é 50 centésimo, que a tia não tinha visto esses 3 aqui, ó. Então, ficaria 2 inteiros e 503 o quê? Milésimos, ok? E aqui tem uma explicaçãozinha, tá? A leitura de um número decimal, ele depende de quantas casas decimais que ele apresenta, tá? Como a tia já tinha lido lá para vocês. A leitura de um número decimal, tá? Os décimos, depende de quem mesmo? De quantas casas decimais ele apresenta. Então, aqui, ó, 3 inteiros e 71 o quê? Centésimos. Centésimo, lembra de 100. 100 tem quantos zeros? Ó, o 100 tem quantos zeros? Só lembrar, ó, 2. Então, centésimo. Então, eu vou andar quantas casas? 2 casas, 1, 2. Então, por isso que deu 3 inteiros e 71 centésimos, ok? 12 inteiros e 5 décimos. Lembra no décimos, que vale a 10? É a mesma coisa. Quantas casas eu vou ter que andar? Uma, aqui, ó, uma. Então, ficaria 12 inteiros, né? E 5 décimos, ok? E essa é a mesma coisa. Milésimo a gente lembra de quê? De 1000. Então, quantas casas eu teria que andar? 3 casas. 1, 2, 3. Então, ficaria 2 inteiros e 503 o quê? Milésimos, ok? Aqui, 9 décimos. 9 décimos. Então, eu andei uma casa no décimo, 10. 7 inteiros e 6 centésimos. Ó, centésimos, 100, 2 casas. 149 milésimos, ó, 3 casas, ok? E 54 milésimos, ó, 54, vocês andam 3 casas, ok? Super fácil. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a página 96, 97, relacionado tudo que a tia já explicou, super fácil, tá? Colocando lá, escrevendo como se lê os números indicados a seguir. Então, nós temos a letra A aí, 2,13. Como se lê esse número aí? 2 inteiros e 13 centésimos, né? Ok? Então, vocês vão escrever como se lê os números indicados, ok? Depois, vocês vão lá em fração, tá? E vão estar passando em forma o quê? Decimal, ó. Olha como tá aqui, ó. C3 décimos, tá vendo aqui? 10. Então, o que eu tenho que fazer?
eu vou colocar 0,3, né? Eu andei uma casa, ó. Eu andei uma casinha. Então, vocês vão fazer a página 95 a 97. Super fácil, tá bom? E amanhã, quem tiver dúvida, tiramos as dúvidas lá no Google Meet, tá bom? E não se esqueça que amanhã teremos o quê? A tabuada. Isso mesmo, tá? Estudem que a tia vai tomar a tabuada de vocês, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem. Beijos.